Irmãos, já tem nesse ambiente, nesse momento profético, já convido aqui o pastor Wagner. Eu já convido o pastor Wagner para já estar ministrando sobre nós nessa manhã. Não se sente, continue aí, estenda suas mãos. Vamos abençoar a vida do homem de Deus nessa manhã. Aleluia. Vamos abençoar a casa dele, vamos abençoar as filhas dele. Jesus, está aqui teu servo, Pai. Jesus, ele se preparou, Pai, para trazer algo para nós. O Senhor direcionou, mas eu te peço que o Senhor surpreenda ele também, Pai. Jesus, traga algo na mente dele, no coração dele, que ele venha falar conosco, mas que seja direto do alto aí. Surpreenda o teu servo, Jesus. Surpreenda ele, Jesus, que também na vida dele um tempo novo chegue, Jesus. Um derramado alto chegue na vida do pastor Wagner, Jesus. Jesus, que um tempo profético na vida dele, que ele seja arma poderosa nas tuas mãos, Jesus. Que ele venha ser, Jesus, uma voz profética também aqui na catedral, Jesus. Que palavras saiam da boca dele, Jesus. Que pregações vindas de ti, Jesus. Use ele, Pai. Use ele como o Senhor nunca usou nessa manhã, Jesus. Eu te peço. Surpreenda ele, Jesus, de uma maneira, Jesus, sobrenatural. Aos longos de anos de ministério, Jesus, que o Senhor traga algo fresco na vida dele, Jesus. É o que nós te pedimos, Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar, diga graças a Deus. Realmente, irmãos, está muito forte a presença do Senhor neste lugar. Nosso Deus é maravilhoso demais, irmãos. Ele é aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir. Amém? Se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres, irmãos. Amém? Jesus, Ele é o Senhor de tudo, o dono de tudo, o Deus que sabe todas as coisas. Eu gostaria, irmãos, nessa manhã, de perguntar para você em algum momento da sua vida, já passou por um vale de sombra e de morte? Você, em algum momento da sua vida, você já, como muitos dizem, viu a morte de perto? Ou teve aquele pavor do perigo da morte? Alguém aqui já passou por isso? Eu já passei pelo menos 3 vezes. Eu nasci num lar cristão, mas isso não impediu de eu viver alguns perigos na vida. O que poderia parecer muito simples para alguém, para mim foi aterrorizante. Por exemplo, tomar banho numa piscina. Eu era tão quietinho que eu saí de perto dos meus pais e fui sozinho para a piscina dos adultos, num clube enorme que tinha piscinas para crianças e para adultos, e pulei lá. E estava me afogando, e eu vi a morte de perto, o terrível pavor da morte. Outra vez, eu também quase não gosto de festa. Eu fui o primeiro a chegar numa festa de uns irmãos da nossa igreja lá em Minas Gerais. Eu sou goiano, mas esse tempo eu estava em Minas Gerais. E eu, porque eu não gosto muito de festa, fui o primeiro a chegar na festa. E eu não sabia que na casa tinha um cachorro, e era um cachorro, irmãos, e era um pastor. Esse não era convertido, não, era pastor alemão capa preta. E esse pastor alemão capa preta, policial, estava lá, e eu não sabia que eu já tinha ido nessa casa outras vezes. E nesse dia eles tinham soltado o cachorro mais cedo dentro do quintal para fazer as necessidades. E quem chega lá junto com o cachorro no quintal? Eu. E eu entro e tinha uma ribanceira para descer até onde a casa estava. E ele deve ter ouvido só o barulhinho do portão lá em cima. E eu descendo as escadas. Quando eu estou no meio das escadas, eu tenho aquele encontro terrível. E ele já começa a me morder a canela. E eu começo a gritar, ai, 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 ai. Qualquer um faria isso. Ele morde em cima do meu joelho. E eu estou só gritando por enquanto, ai. E aí quando eu vi que não teria jeito, não teria jeito, ele estava já me mordendo, me mastigando, eu gritei Jesus. E ele veio com a boca aberta, porque sabe que o cachorro policial
bate as patas no seu peito e pega no pescoço. Ele veio com a boca aberta no ar para pegar agora a terceira mordida aqui, ó. E no ar eu peguei a boca dele quando eu gritei Jesus. A parte de cima com uma mão e a parte de baixo com outra mão. Eu abri a boca do bichinho desse tamanho e saí carregando ele com a perna furada e entreguei para os donos. O cachorro agora já não estava com aquela ferocidade toda, agora estava chorando, porque Jesus havia lhe dado vitória. Amém? Milagroso, foi milagre, milagre. E outra vez também em Minas Gerais eu fui assaltado por 3 homens, voltando da escola, e eu tinha o costume, crente fanático, né, irmãos, apaixonado, eu carregava a Bíblia dentro não era da mochila, era da pasta, uma pasta que carregava debaixo do braço, uma Bíblia pequena, porque eu pensava assim, just in case, vai que eu preciso falar do amor de Deus, e tem que mostrar na Bíblia, eu vou ter a Bíblia junto com o meu material escolar. E aí eu coloquei a Bíblia dentro da mochila, como sempre fazia, e nesse dia, voltando da escola, às 10 horas da noite, o que acontece? Esses 3 homens me abordam, dizendo que era um assalto, e me impressionam contra uma porta de uma loja, e eu falo com eles, vocês sabem quem eu sou? Não quero saber quem você é, passa o que você tem. Eu falei, eu sou filho do rei. Aí um dos ladrões já partiu assim de lado, saiu fora, e já ficaram 2, e o outro falou assim, passa, você tem um cara que estava provavelmente armado, que estava debaixo da roupa dele, dava para ver alguma coisa que ele tinha ali. Aí eu falei assim, o que você tem nessa bolsa? Eu disse, eu tenho fogo. Aí ele já deu um passo para trás, e eu tiro da bolsa a Bíblia, e eu faço, isso aqui que eu tenho para você. Coloco a cara dele, aí ele estende a mão para mim e fala, ô irmão, desculpa aí, irmão. Eu falei, tudo bem, não tem problema. Chamei os outros 2 que já estavam afastados, e disse assim para eles, tirei o folheto, muda de vida, aceita Jesus como Senhor e Salvador. São momentos na vida da gente, irmãos, que a gente não esquece, porque são marcantes. Quando a gente encontra com momentos de perigo, vales de sombra e de morte, a gente fica pensando realmente como a vida da gente é frágil. E aí a gente para pensar, e como Deus é maravilhoso, sustentador, aquele que nos carrega quando nós não sabemos o que fazer e para onde ir. Ele é o Deus que nos dá o suporte, aleluia. Eu vi a mão de Deus sobre mim. Pode parecer simples para alguns, mas para mim foi muito grande isso. Foi muito grande esses 3 episódios que eu vi o perigo ou a possibilidade de morte muito real, presente na minha vida. Se eu perguntar para você, você deve ter tido pelo menos um momento da sua vida que você disse assim, passei, ufa, quase. Pode ter sido um acidente, uma queda de bicicleta, de moto, enfim, uma ameaça que alguém te fez, que você teve o livramento. Amém, irmãos? Deus é fiel e continua sendo fiel. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver algumas pessoas que passaram por vale de sombra e de morte. Nós vamos ver Abraão, irmãos, quando ele mente dizendo, aliás, ele fez isso sim, mentiu, para não morrer, dizendo que a sua esposa era a sua irmã, mas por fim, quando descoberto, ele quase foi morto. Perguntaram-lhe, por que você fez isso? Para não morrer. Davi se finge de louco para não morrer. Jacó é ameaçado pelo seu irmão Esaú e sai para uma terra fugido, sentiu as ânsias da morte, e muitos outros. E um célebre irmão diácono em Cristo Jesus da igreja primitiva, Estevão, a Bíblia diz que era um homem cheio do Espírito Santo e de poder. Ele tinha o dom da oratória, ele tinha poder nas palavras, ele falava com ousadia, com autoridade. Ele foi sentenciado à morte, e essa morte não foi qualquer morte por apedrejamento. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, e eu não vou falar de Estevão, eu vou falar de uma pessoa, uma mulher, que também foi sentenciada à morte
e morte por apedrejamento. João capítulo 8, palavra de Deus para o nosso coração. Se você pode, e quando encontrar, abra sua Bíblia, João capítulo 8. Versículo 1. Diz assim a palavra de Deus, Evangelho de João 8, 1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. E ainda de madrugada voltou ao templo, e todo o povo vinha ter com ele, e Jesus, assentando-se, ensinava. Os escribas e fariseus trouxe-lhe uma mulher surpreendida em adultério, e pondo-a no meio do grupo, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi flagrada no próprio ato de adultério, e na lei de Moisés nos mandou que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. E como insistissem, perguntou-lhe, levantou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Depois de ouvirem isto, e os acusados, por suas próprias consciências, foram saindo eles um por um, começando desde os mais velhos até os últimos, e ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Então, erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou: mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Ninguém te condenou? E ela respondeu: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Querido Deus, obrigado, Jesus, por essa palavra, por esse dia, por essa oportunidade bendita. Aqui está o teu povo, a tua igreja. Somos parte de um grande projeto, um projeto santo, ó Deus, que o Senhor marcou, determinou para este lugar. Aqui estão aqueles que deveriam vir, aqueles que precisariam ouvir, e aqueles que estão ouvindo e recebendo, Pai. Nós estamos felizes, ó Pai, por esse privilégio de estar na tua casa, e te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, diga graças a Deus. Graças a Deus, aleluia. Irmãos, o contexto aqui é o contexto da graça de Deus. É uma dispensação da qual aquele que inaugurou a dispensação da graça, o tempo da graça, ele vai dizer que não veio para revogar a lei, mas para cumprir a lei. E ele resume essa lei em dois grandes mandamentos. A lei do Novo Testamento agora está dividida em dois grandes mandamentos. Primeiro, amarás o teu Deus de todo o vosso entendimento, com todas as vossas forças, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus é arguido, Jesus é confrontado, Jesus é colocado à prova por fariseus, por escribas, por homens que estavam como ali pastores naquela época, observadores da lei de Deus, da palavra de Deus, mas eles ignoravam o fato de Jesus estar, ou Deus estar no meio deles, e o fato de Jesus estar no meio deles, isso provava algo diferenciado. Isso mostrava que aquele tempo era um novo tempo, mas muitos do que precisariam entender e receber essa nova etapa, essa nova história, esse novo tempo na vida deles, porque supostamente eram aqueles que deveriam ser mais sensíveis ao toque de Deus, estavam agora enfurecidos, enraivecidos por ego,
e por uma observação da lei de forma errada. Eles estavam indo agora confrontar Deus, o próprio Deus, Jesus Cristo encarnado, com um argumento frágil, fajuto, dizendo que aquela mulher deveria ser apedrejada. Mas escute bem, irmãos, a lei de Moisés dizia, se você abrir lá em Levíticos capítulo 20, vai dizer que deveria vir para o ato de apedrejamento aqueles que foram apanhados no ato do adultério, ou da prática do adultério, como um ato flagrante. Não deveria vir só um, deveriam vir os dois. Agora a Bíblia nos mostra que só veio um ao encontro, ou para a cena desse momento de uma sentença ou de um julgamento. Alguma coisa ali estava errada, sim, e absolutamente errada. Aqueles homens não estavam se importando com aquela mulher. Ela para eles era como um simples objeto, era como um caminho para se conseguir chegar ao seu objetivo, que era incriminar Jesus, matar Jesus. A raiva, o ódio, a ira, as pedras não eram necessariamente para aquela mulher, mas era para Jesus, porque aqueles homens tinham raiva de Jesus, eles tinham ódio de Jesus, porque Jesus falava com autoridade, Jesus falava com poder, Jesus como Deus, Filho de Deus. Aqueles homens não aceitavam que o Messias prometido era ele, Jesus Cristo, que estava no meio deles, porque como foi falado, esperavam que Jesus viria com glória, com poder, com alarido de trombeta, sentado num cavalo branco, e mandando e desmandando, e ordenando e desordenando, e fazendo coisas extraordinárias. E Jesus vem na simplicidade. Jesus vem de um lugar que ninguém esperava, cidade pequena. Jesus, quando vai entrar em Jerusalém, a sua entrada triunfal é em cima de um jumento, não era um cavalo branco. E aí aqueles homens, observadores da lei, não vão aceitá-lo como o Messias prometido, e então armam uma cilada. O que eu disse, irmãos? Cilada, para pegarem Jesus. Nós vamos ver, irmãos, que essa mulher, trouxeram a mulher para acusá-la, porém a nota que temos aqui bíblica é que o texto, que há vários erros por parte dos acusadores. Em primeiro lugar, não trouxeram o homem. Segundo, a intenção, que era um desígnio mau, uma cilada contra Jesus. Qual era a cilada? A cilada era o seguinte: se Jesus apedreja ou aceita o apedrejamento, ele nega a graça, ele nega toda a mensagem que ele vinha pregando, toda a palavra que ele vinha ministrando. Agora, se ele não aceita, ou se ele nega, ele vai contra a lei de Moisés. Olha a cilada que armaram para Jesus. Se Jesus aceita, não é? Ele é acusado por aceitar ou desfazer toda a mensagem que ele havia pregado, que é a mensagem da graça, o perdão. E se ele nega, ele vai contra a lei de Moisés. Olha a situação, irmãos. Sim ou não? Veja a situação. Como Jesus ia fazer? Eu vou dizer para você. Qual que é a saída? Jesus resolve. A solução é a seguinte. Sabe o que ele faz? Ele põe à prova os acusadores. A Bíblia diz que ele abaixa-se e começa a escrever na terra. Alguém vai dizer que Jesus escrevia ali os pecados de cada um deles? Não está na Bíblia, é só uma conjectura. Nós não sabemos a certo o que Jesus escrevia no chão, mas uma coisa é certa: a atitude de Jesus envergonhou cada um daqueles homens. Jesus não dá uma palavra, mas Jesus confunde a todos. Só havia um ali que poderia apedrejar a mulher.
alguém que fosse perfeito, alguém que não tivesse pecado. Jesus diz: aquele que dentre vós não tem pecado, pode começar a apedrejar. Atire a primeira pedra. Vamos começar por aquele que não tem pecado. O que a Bíblia diz, irmãos? Foi saindo um por um, começando dos mais velhos até os mais novos. O que eu aprendo aqui, irmãos? Que o Senhor é aquele que sonda, que sabe dos desígnios, das intenções dos nossos corações. Deus sabe de tudo. Deus sabe quando a gente acerta, mas Deus sabe quando a gente erra. Deus conhece todas as coisas. Deixa eu te dizer uma coisa: confrontaram o rei da graça com o império da lei. O que dizia a lei? Mata. O que dizia a graça? Viva. Ainda há uma oportunidade, ainda há uma chance, ainda há possibilidade de arrependimento. Quando Jesus, irmãos, e 4 características eu vejo nesse texto muito interessantes por parte de Jesus com aquela mulher, em primeiro lugar, é o acolhimento. O que Jesus faz quando aquela mulher está sendo jogada de um lado para o outro e foi lançada no meio de um corredor de morte? E esse corredor não eram paredes frias, mas o corredor era humano, era um corredor de homens ferozes, que queriam matá-la de qualquer jeito, a qualquer custo. Era um corredor humano de homens preparados. A Bíblia diz que eles estavam preparados, eles tinham pedras nas mãos. Olha a situação, gente. Olha, se ponha na situação dessa mulher, o sentimento que ela tinha naquele momento, a angústia, a sensação que ela estava passando, a tensão, a pressão que ela estava sentindo por aquela situação. Em primeiro lugar, a vergonha, porque a morte por apedrejamento, irmãos, era um ato de ser uma sentença que ela vinha carregada de vários elementos terríveis. Não era simplesmente uma morte, como alguém pode dizer, tranquila, ou uma morte suave, era uma morte por meio de tortura. Assim como a cruz, ela tinha um rito de sofrimento, assim também era a morte por apedrejamento. O sentenciado, ele era torturado até a morte. E essa mulher sabia, com certeza, e já tinha ouvido falar da morte por apedrejamento, que seria terrível, angustiante. E ainda assim ela está agora vivendo essa experiência. A Bíblia não relata exatamente se ela tinha sido realmente pega no ato, ou ouviram falar que ela tinha tido um deslize ou algo do gênero, mas a Bíblia fala que realmente ela havia errado. Era um fato, o fato dela ter errado. Mas o que me chama um pouco a atenção e me salta os olhos, é que se ela foi pega no ato do adultério, haviam homens deixando de cuidar das suas próprias vidas, para cuidar da vida do outro, estavam lá espiando, certo? A grande questão aqui é a seguinte, irmãos: essa mulher agora está, como eu disse no princípio, tendo aquele sentimento, aquela sensação terrível da morte, aquela que eu disse que eu passei, aquela que eu perguntei para você se você já passou por ela. Ela sabia que dificilmente ela escaparia dessa situação, mas não sabia ela, ou não imaginava ela, que para quem foi apresentado o caso dela, seria para aquele que pode fazer até o impossível acontecer. Aquele que é antes do começo, ele é o alfa e o ômega, e ele é depois do fim. Aquele que sonda os corações e sabe verdadeiramente se há algum caminho mau, e sabe também de como estamos após os nossos maus desígnios e atos. Porque, irmãos, errar, todo mundo erra. A grande questão aqui é como ela estava sendo julgada, e se haveria possibilidade de se acertar a situação. Aos olhos dos homens não, mas aos olhos de Jesus, olha o que a Bíblia diz:
enquanto todos os acusadores usavam ela como um objeto de persuasão, tentando incriminar Jesus, Jesus se importa com ela. Jesus não diz uma só palavra, escreve na areia e o semblante dele é de paz. Eu imagino aqui, irmão, Jesus, quem sabe abaixando-se e tomando o caso dela para ele. A mulher está jogada no chão e Jesus se abaixa e ela, quem sabe, sente agora o calor de Jesus. Começa a ela ver ali, entre as lágrimas e o choro, os dedos de Jesus escrevendo palavras na terra. Talvez as palavras não eram para os acusadores, é por isso que a gente pode entender de várias formas. Eram palavras de vida para ela, eram palavras de vitória. A grande verdade é, irmãos, que Jesus, nos momentos mais difíceis da nossa vida, Ele é aquele que vem para nos ajudar, Ele vem para nos socorrer, Ele vem para nos trazer solução e paz para os momentos mais terríveis da nossa vida. Segundo lugar, ou segunda característica desse caso, além dela ter sido desprezada, mas acolhida por Jesus, eu vejo que ela é curada emocionalmente. A tensão era altíssima, era alto nível de estresse, era alto nível de pressão, ou sentimento, ou ânsia, ou angústia, ou agonia de morte. Ela estava abalada por tudo aquilo que estava acontecendo, mas o Senhor a transporta da tensão para a unção. O Senhor transforma aquele cenário, porque Ele faz uma pergunta, não para a mulher, mas para os acusadores: aquele que não tem pecado, que atire a pedra. Se andarmos com Deus, nosso maior erro pode virar o nosso maior testemunho. Amém? Se nós andarmos com Deus, o nosso maior erro pode se tornar o nosso maior testemunho. Essa palavra é para você. Essa mulher agora está sendo tratada das suas emoções. Todo aquele estresse, toda aquela angústia agora é começar a ser desfeita, a ser dissipada do ser dela, porque ela agora já não é o alvo, mas Jesus muda o alvo, Jesus muda para os homens acusadores. Quando ela pensa que quando Jesus vai professar uma palavra é contra ela, Jesus pergunta aos acusadores: vocês que não têm pecado, ou aquele que não tem pecado, que atire a pedra. Não houvesse um que atirasse a pedra. Não houve um que atirou a pedra, porque todos estavam errados. Todos tinham uma falha, ou algo que estava pendente, ou ainda não havia sido tratado diante de Deus. Eles não tinham como fazer o que eles estavam querendo fazer. E a terceira característica que eu vejo aqui, irmãos, tão maravilhosa por parte de Jesus, é a esperança. Porque Jesus chama ela. Você vê que o texto vai dizer, não é? Quando Jesus manda ou pergunta aonde estão, ou melhor, quando Jesus pergunta aquele que não tem pecado atire a primeira pedra, Jesus se dirige aos acusadores, certo? Aos acusadores. Os acusadores foram embora, certo? Já foram todos embora. Mas agora uma esperança renasce, ou nasce de novo, de vida, porque Jesus chama ela. Olha só, irmãos, o texto. Jesus não fala mais dos acusadores, mas fala para ela, dizendo: aonde estão os teus acusadores? Aonde estão os teus acusadores? Eu vejo aqui o Senhor Jesus trazendo esperança para o coração dela. Ela sabia que ele poderia apedrejá-la, que Jesus poderia. Porque se só poderia apedrejar um que fosse perfeito ou santo, e ali dentre todos os homens só havia um, Jesus Cristo, ela tem um misto de esperança e quem sabe ainda um certo temor, porque será que ele vai me condenar? Será que ele vai agora encerrar esse caso e a minha sentença vai ser de morte? Mas havia um misto de emoções.
A grande pressão havia ido embora, a esperança havia chegado, e o Senhor diz para ela, chamando-a: aonde estão os teus acusadores? A Bíblia diz que ela olha para um lado, para o outro, porque ela vai responder dizendo: Senhor, não existe ninguém, não vejo ninguém. É interessante, irmãos, que essa mulher tem um coração contrito, um coração quebrantado, e a Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado o Senhor não rejeitará. Aleluia. Amém? Quando ela diz Senhor, ela declara que ela o respeita, que ela o adora, que a vida agora está nas mãos dele, porque quando no mundo antigo alguém está de joelhos ou abaixado, ou numa situação desfavorável, e chama o outro de Senhor, ele está, em outras palavras, entregando a vida dela, essa pessoa está entregando a vida para quem está diante de si. Essa mulher está dizendo para ele: Senhor, é a resposta dela. Senhor! Isso me mostra algo, irmãos. Não sei se para você. Revela que ela, naquele momento, ou durante todo aquele momento, ela estava verdadeiramente arrependida, ela estava verdadeiramente desejando uma nova chance, uma nova oportunidade de vida. E Jesus, vendo o coração dela, e nós pelo texto entendemos que quando ela diz Senhor, ela declara, ela realmente demonstra a sua fé em Jesus, ela recebe o perdão. Aleluia. Além de acolhimento, cura emocional e a esperança, porque Jesus põe para correr os acusadores de uma forma muito sábia, sem confronto, agora ela recebe o perdão. E a quarta e última característica que eu vejo no texto é o recomeço. Irmãos, pode ser o mais vil pecador, pode ser um ato dos mais terríveis, mas se nós ou se alguém se arrepender, a Bíblia diz que o Senhor o perdoará. Amém? A prova disso é o que a Bíblia nos diz acerca daquele ladrão na cruz, que no último momento da sua vida ele recebe o perdão dos seus pecados, e o Senhor declara para ele que o seu futuro, independente do seu passado e até mesmo do seu presente, seria no paraíso, porque diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E não sabe o que isso nos mostra? Que o nosso Deus é aquele que sabe de todas as coisas que nós passamos, até da nossa estrutura, até das nossas fraquezas, até, irmãos, dos nossos atos falhos, até das dificuldades que nós temos para acertar. O apóstolo Paulo vai dizer que tem um espinho na carne dele, e que o esbofeteava, e ele, uma sensação ou algo terrível, que enfim, não o fazia ser quem ele queria ser diante de Deus. Mas a prova de que o nosso Deus é o Deus que cuida nos mínimos detalhes, é que o Senhor poderia retirar esse espinho na carne, ou essa sensação, e não tira. E eu te pergunto, por que o Senhor permite as provas e até as tentações na nossa vida? Porque existe uma diferença, irmãos, escute isso, entre provação e tentação. Quando estou sendo provado de Deus, sou provado, mas quando estou sendo tentado pelo diabo, estou sendo tentado. A provação nunca vem do diabo, como que também a tentação nunca vem de Deus. Quando alguém está em dificuldade, não diga de Deus: estou sendo tentado, porque Deus não tenta ninguém, mas estou sendo provado. E quando a gente é provado, irmãos, é como numa escola, a gente é testado, é provado para quê? Para ser aprovado, para ser posto à prova, para mostrar realmente como estamos preparados para aquilo, ou se estamos ou não preparados, dependendo da nota. A grande questão é, irmãos, o Senhor cuida daqueles que são fiéis. Aqueles que amam a Deus sobre todas as coisas vão ter sim oportunidades, vão ressurgir sim das cinzas, do pó,
vão sim passar por vales de sombra e de morte, mas vão ver Jesus do outro lado da cena, dizendo: eu estou com vocês, vocês não estão sozinhos. O Evangelho de Mateus vai dizer assim, irmãos, o próprio Jesus dizendo: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? O Espírito Santo de Deus está entre nós, e o fato do Espírito Santo de Deus habitar em nós e estar aqui hoje é a maior prova de que Jesus está com a gente 24 horas, 7 dias da semana, os 30 dias do mês, os 366 dias do ano bissexto conosco, não só os de 365. Deus é fiel, irmãos. A Bíblia diz que Ele é, mas Ele também foi e ainda será lá no futuro, irmãos. Ele é o Deus que encontra com o teu passado para te curar lá, para tirar as marcas, as feridas, mas Ele é o Deus do presente que te mantém, e é o Deus que planeja o teu futuro para que seja melhor. Amém. Nós precisamos, Senhor, irmãos, nos preparar para algo grande que está por vir da parte de Deus. E o maior dos momentos para a igreja, sabe qual é o maior momento que a igreja vai passar na terra? É o arrebatamento, irmãos. Não é a compra da casa própria na América, não é o sonho americano, não é o dia que você vai jurar a bandeira americana se tornando um cidadão americano. Irmãos, não é o dia que você vai casar sua filha ou seu filho, ou é o dia que você vai, sei lá o que, coisas naturais. Eu estou falando de algo sobrenatural, o maior e estrondoso e glorioso e marcante, e é aquilo que tem que estar na nossa mente, irmãos. É o dia que Jesus voltará para nos buscar. A Bíblia diz que será como um piscar de olhos, irmãos. 2 estarão no campo, um será levado, outro será deixado. 2 estarão numa cama, um será levado, outro será deixado. Irmãos, nós não sabemos exatamente, mas a Bíblia mostra a proporção de 50%. Irmãos, se isso valer para a igreja, em outras palavras, seria então certo, estou perguntando, não estou afirmando, dizer que 50% da nossa igreja sobe e 50% fica? Tomara que não, irmãos. Não é uma regra, irmãos. É só uma questão de proporção bíblica, irmãos. Das 10 virgens, 5 ficaram e 5 foram levadas. Você lembra do texto bíblico? Nós precisamos vigiar, irmãos, porque pelo menos, irmãos, estejamos prontos para esse dia. Aí você diz: pastor, mas eu peco todo dia. E eu te digo também, eu também. É claro que a gente hoje somos pessoas maduras em Deus. Muitos já não pecam por atos, mas na mente. O que dizer dos nossos pensamentos? Controlá-los não é fácil, mas nós precisamos, irmãos. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço, outras versões por violência. Eu tenho que brigar, irmãos, para ser santo, para ser fiel a Deus. Eu não posso, irmão, achar que eu sou qualquer um, porque eu não sou. Você não pode se sentir um qualquer um, porque você não é. Desde o dia que você teve o seu encontro com Jesus, irmãos, esse encontro foi ou não foi marcante? Ou ainda não houve esse encontro? Porque a verdade é essa, irmãos. Existem muitos dentro das igrejas que ainda não nasceram de novo, que ainda não vieram para o encontro real com Jesus. Eles conhecem o Jesus de ouvir falar. Eles estão com uma fé baseada na experiência do irmão ali, do irmão lá. Eles acreditam, têm fé em Deus, é fé, tem fé, mas não é uma fé salvífica, não é uma fé de entrega, não é uma fé de mudança de rota, de vida. É uma fé superficial, é uma fé de que eu venho na igreja porque eu ouvi falar que quando a gente vem para a igreja a vida melhora. Está pensando só nisso aqui, irmãos? Está pensando só numa vida melhor? E não é isso que a Bíblia nos propõe. A Bíblia nos propõe, irmãos, um relacionamento com Deus, um relacionamento com Cristo, irmãos. Se a gente não entender isso, definitivamente nós não seremos salvos. Porque a salvação, ela é um dom de Deus, ela é um presente, é uma dádiva. É bem verdade que ela é pela graça, mas não é de graça, irmãos. Ela foi derramado um sangue, esse sangue foi um sangue de morte, de tortura. Jesus morreu morte de tortura na cruz do Calvário, morte terrível, morte absurda de dor, absurda de sofrimento, absurda de vergonha pública.
Essa mulher iria passar pela mesma ignomínia, que é uma extrema humilhação pública. Mas o Senhor a poupou, porque o Senhor conhece o coração, irmãos. O Senhor vê de dentro para fora, enquanto muitos de nós estamos só olhando a vida de fora para dentro. Ou a gente mede as pessoas, ou a gente analisa a pessoa sempre de fora para dentro. Essa é a visão humana. Mas a visão de Deus, ela vai mais no profundo íntimo do coração do homem. E sabe uma coisa, irmãos, que eu aprendi com o Espírito Santo? Que ninguém é digno de ser salvo. E que até no dia do arrebatamento a gente vai pecar. Aí você me pergunta, então como nós vamos ser salvos? É a intenção do coração, meu irmão. É como que está o seu coração diante de Deus. O pecado na vida da gente tem que ser um acidente, irmão. Ninguém pega o carro de manhã cedo e fala, hoje eu vou sair e vou achar um poste bem retinho, eu vou sentar o meu carro naquele poste. Ninguém planeja, irmãos, o mal em sã consciência. Mas a gente, quando bate o carro, a gente bate por acidente. A gente estava despercebido, desatento, despreparado. Assim tem que ser o pecado da nossa vida. Ninguém planeja o mal para si mesmo. Assim também tem que ser o pecado. Tem que acontecer quando a gente está, quem sabe, num lapso de estar preparado, vigilante, aconteceu. E a gente vai imediatamente pedir perdão a Deus. Porque tem gente que espera para pedir perdão por atacado. Já viu isso, irmãos? Ele não quer pedir perdão no varejo, não. Ele falou, não, deixa eu juntar mais um pouquinho. Tem gente que é assim, você está rindo, irmãos, mas é assim mesmo. Não, eu pequei aqui, eu vou ter que pedir perdão. Deixa eu ficar um pouquinho mais aqui no pecado, né? Vou ficar aqui mais um pouquinho. Deixa eu dar uma meia hora, uma horinha. Não, eu vou pedir perdão no final do dia, porque eu já peco o dia todo, chego lá no final, eu peço um pedido de perdão para Deus. Não está errado, irmão. Irmãos, está errado, irmãos, esse negócio. Irmão. A vida com Deus não é brincadeira. Nós precisamos entender, irmãos, que se a gente não tiver um coração contrito, quebrantado, o Senhor não vai nos perdoar, o Senhor não vai nos levar para junto com Ele. A gente não vai ser alvo da graça de Deus. As pedras vão nos tocar sim. Nós vamos morrer morte trágica, nós vamos morrer morte por apedrejamento ou por tortura. Vão vir dias difíceis para nós. A Val deu um testemunho aqui maravilhoso na sexta-feira, na vigília. Aliás, esse final de semana foi maravilhoso aqui na igreja. Nós estamos emendados aqui, irmãos. Sexta vigília, sábado, ontem foi o congresso aqui dos adolescentes, maravilhoso. E agora cedo, está tremendo, agora está pipocando, irmãos. E tem gente que não está vendo isso aí. Cadê você que gosta de internet e não está vendo os anúncios da igreja? E não está participando aqui para a glória de Deus? Eu erro também, irmãos, eu falho. Mas eu estou falando isso aqui diante de Deus e para a glória de Deus, amém? Como seu irmão em Cristo, como aquele que te ama e quer te ver muito bem. O que nós estamos fazendo, irmãos, quando a nossa igreja está aberta, nos dias de oração, nos cultos aqui da igreja, irmãos? O pastor Bruno é sensível ao Espírito Santo, como muitos outros aqui, está vendo que a igreja está passando por um momento difícil, espiritualmente falando. Existem demônios que querem fechar essa igreja, e nós vamos deixar isso acontecer? Cadê você, irmãos? Quando a igreja está aberta, só abre 2 dias na semana, quarta e domingo, e às vezes tem um evento especial. E aonde estamos nós, irmãos, para apoiar essa obra, para fazer ela crescer, desenvolver? Aonde estávamos nós? Ah, não, pastor, eu tinha algo para fazer. Ok. Tomara que foi algo bom que você fez com a sua família, pegou a sua esposa e levou para passear, e gastou bastante dinheiro com ela, porque se for qualquer outra coisa, não valeu a pena. Ah, não, eu estava cansado. Ah, irmão, cansado, irmão? Pelo amor de Deus, irmão. Se você sai para passear com a família, glória a Deus. Mas cansado, irmãos, no dia do culto, toma um café, toma um Red Bull, irmão, e vem para a igreja. Você não vai trabalhar? Você não levanta para trabalhar, irmãos? E por que para a igreja a gente não pode vir? Não, pastor, eu estava cansado e tal. Não, pelo amor de Deus, irmãos. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. A mente de Cristo, irmãos. A Bíblia nos diz que nós precisamos ter a mente de Cristo, pensar sempre pensamentos de paz, de vida e não de morte. Eu tenho que estar preparado, irmãos, porque eu preciso e fui chamado para salvar a outros, para abençoar a outros.
Você acha que você foi chamado por Deus só para ser salvo? Você foi chamado por Deus para fazer discípulos. Você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. Não deixe que a sociedade diga que você é um qualquer uma. Você foi escolhido, eleito, selado, separado por Deus. E aonde está você, irmãos, quando está todo mundo na presença de Deus? Venha também, esteja também, se envolva também. Pergunta os pastores, perguntam o que a igreja está precisando. Em todas as áreas há uma necessidade, há uma carência, há um espaço para você, há um lugar para você nessa obra, né, irmão? Deus quer te usar tremendamente, não somente lá fora, mas aqui dentro também. Nós precisamos apoiar, aleluia. E a grande lição, para mim terminar, qual é a grande lição que eu tiro desse texto? A grande lição é que Jesus está na cena. Quando a gente acha que é o fim, não, o negócio aqui agora, estou respirando, a morte está perto, estou sentindo a angústia, estou sentindo o calafrio, estou sentindo o frio, olha aí o perigo, olha as pedras, olha a situação, olha o problema, olha a ameaça. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, Jesus vai entrar na cena, no exato momento que parece que é o fim. Não desespera não, irmão. Quem sabe você está num deserto, ei, não desespera não, irmão. Jesus chega sempre na hora certa. Ah não, pastor, mas às vezes Jesus atrasa. Nunca atrasa e nunca adianta. Jesus chega e chegará sempre na hora certa. Marta, irmã de Maria, e Maria, irmã de Lázaro, disseram: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E Lázaro era amigo de Jesus, e Jesus chega para visitar um amigo doente depois que ele já está morto. E não está somente morto, ele está fedendo, porque era morto de 4 dias. Não havia nem na cultura antiga possibilidade dele voltar ao mundo dos vivos, porque já era um morto de 4 dias. Achavam que até 3 dias poderia haver algo extraordinário e o morto voltar. Mas ele era um morto de 4 dias. Cheirava mal. E quando Jesus chega lá, os olhares de julgamento eu veio para o velório, né? Aliás, nem para o velório isso veio, porque o homem já está lá dentro da túmulo lá, todo embalsamado. Quem sabe o olhar é de desesperança. Não tem jeito. Ok, muito obrigado. O senhor veio aí para fazer uma média e tal. Aí Jesus diz assim: ei, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus. Ei, não diga que a morte é o fim. Eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus entra na cena, irmãos. Jesus mandou: ei, Lázaro, sai para fora. O defunto de 4 dias saiu e foi tirado as ataduras fedidas do corpo dele. Aleluia. Jesus faz na hora certa. Jesus vai entrar na cena da sua vida, da sua história. Ele vai entrar na cena. A mulher já vinha respirando morte, respirando agonia, respirando desespero. Quando chega diante de Jesus, Jesus entra na cena, e aquele que é o caminho, a verdade e a vida, aleluia. E Jesus, nessa história, ele assumiu a culpa dela, ele tomou a causa dela, aleluia. Assim Jesus fez com a gente, irmãos. Ele nos acolheu, ele nos cura das nossas emoções abaladas, ele nos dá esperança, e ele escreve para nós uma nova história. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Romanos capítulo 8: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos daria também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Aleluia. Quem os condenará? Ei, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus não está parado no trono, Jesus está agora intercedendo por nós. Quando você está passando dificuldade, quando você está triste, quando você está em dúvida, quando você está com problema, Jesus está intercedendo por nós, e o Espírito Santo está em nós nos ajudando. Só a gente não percebe, gente.
Só a gente que não vê tudo isso, toda essa maravilha. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo dia, mas somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. E eu volto lá no versículo 28: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Aleluia. E aí, irmão? Se nós sabemos de tudo isso e que todas as coisas no fim vão contribuir para o bem, por que a gente está fazendo no meio dessa história o fim? Por que a gente está negando a Jesus, quando na verdade a gente tem que agradecer a Deus, que sempre está com a gente nos momentos mais difíceis da nossa vida? Por que a gente é tão fraco, irmãos? Eu estou perguntando, por que nós somos fracos? Por que eu sou tão fraco? Quando na verdade é hora de marchar, eu estou parado, perguntando: o que faremos, Senhor? Para onde iremos nós, Senhor? Jesus vai nos dizer, está nos dizendo nessa manhã: ei, não clame a mim, marche. Ei, para de falar, faça. Para de ficar jogando a culpa de um lado para o outro, assuma. Assuma o BO, porque é nosso, irmãos. Nós vamos enfrentar a gente verdadeiramente na nossa essência humana. A gente não é bom. A gente não é bom não, irmãos. A gente é bom em Jesus. A gente é bom. Irmãos, aqui na igreja nós somos tudo santo, né? Mas às vezes até na igreja a gente passa dificuldade. O que não era para ser assim, né? Porque na igreja tem que vir santo, né, irmão? Santo. Mas até na igreja a gente decepciona às vezes. Mas deixa eu te dizer, irmãos, independente do lugar aonde você vai estar, Jesus está com você, o Espírito Santo está com você. Aleluia. Seja um cristão autêntico, verdadeiro, seja aquele ou aquela que o Senhor Jesus chamou. Valorize o preço que foi pago, irmãos. Não fique vagando como um bastardo. Desculpe a palavra, a expressão, irmão. Eu falo na autoridade de Deus. Eu não sou um bastardo, irmão. Eu sou filho. Eu sou filho de Deus. Eu não sou, irmãos, um adotado simplesmente bastardo. Ou aquele que, deixa ele aí, vamos dar de comer para ele e se der alguma coisa, deu. Não. O Senhor nos chamou como filho. E Ele pagou o preço. A dívida que era contrária, impagável, Ele pagou lá na cruz do Calvário. É aquela que te mataria, é aquela lei pesada que te apedrejaria. Jesus está dizendo nessa manhã: as pedras não vão te tocar, se você acreditar que eu estou contigo na cena e que essa história vai ter um final bom. Aleluia. Independente de como ela começou, irmãos, o fim dessa história é um fim de alegria, de paz. Aleluia. É o fim que todos nós desejamos num filme bom. É quando, irmãos, o fim é bom. É quando o filme é bom. O filme é bom é quando o fim é bom, irmãos. Quando o fim é ruim, ou o protagonista morre, o que é daquele filme? Nada faz sentido, irmãos. Se o super-homem morrer, aí acabou o super-homem, acabou o filme, acabou tudo. Acabou o herói das crianças. Mas lembre-se, nenhum de nós somos super-homens, nem mulheres maravilhas. Nós somos aqueles que dependemos de Jesus a todo tempo, a cada minuto, a cada segundo. Nós precisamos de Deus, amém, irmãos? Não é mérito meu, não é mérito seu, tudo vem dele e é para ele, para a glória dele, e por ele são todas as coisas. Aleluia. Se coloque de pé. Obrigado, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Se nessa manhã, irmãos, eu não sei, Larissa, você conseguiu, meu filho? Não? Eu te mandei no WhatsApp. Tá bom. É o seguinte, eu tinha mandado para a Larissa Ladro, essa mocinha abençoada, um vídeo, irmãos, de uma mulher que estava nos últimos momentos da sua vida. Eu ia passar esse vídeo aqui para vocês, mas eu vou relatar o que era. Era uma mulher no corredor da morte. Era uma senhora que estava na cadeira ou numa maca, amarrada pelo peito, amarrada pelas mãos, toda amarrada,
E aí deram para ela a oportunidade de dizer o que ela... Você tem algumas últimas palavras? Ela disse sim. Não sei se alguém já viu esse vídeo, irmãos. Não? Uma senhora que ela está sentenciada à morte. Ela tem a pena de morte decretada. E eles vão filmar, tá? Eles não mostram o momento que ela morre, mas o vídeo é tranquilo, assim, no sentido, né? Não é nada que ninguém não pudesse ver que está aqui nessa manhã. Porque é tão emocionante, é tão lindo, é tão glorioso, irmãos, que esse vídeo ia realmente impactar-nos. E eu vou dizer o que acontece. Ela disse que sim, ela queria dedicar umas últimas palavras. E ela começa, em vez de falar, cantar Amazing Grace. E ela começa a cantar Amazing Grace. Você vê que ela está suando, você vê que ela está chorando, você vê que as emoções dela estão afloradíssimas. Ela está agora naquele último suspiro e ela começa a cantar Amazing Grace. E chega um momento da música, irmãos, que ela começa meio que desfalecendo. Não tinha injetado ainda aquela dose mortífera na veia dela. Ela seria morta, não era uma cadeira elétrica, era uma morte por injeção. Iam injetar e aí ela ia pagar. Mas antes disso, no Amazing Grace, ela fala, olá. Isso não está na letra da música. E aí muitos deram comentários embaixo do vídeo dizendo assim, mas por que esse olá está aí, no meio do Amazing Grace? Porque é o momento que ela vê Jesus, é o momento que ela tem um encontro com Deus. Não tem outra palavra, irmãos, para dizer que não foi isso. Ela está emocionada, ela está feliz, ela está em paz, o semblante não é de desespero, de alguém que até na morte está adorando a Deus. Ela estava pagando por um crime, sim, ela errou sim, mas nesse momento, quem sabe dentro da penitenciária, ela teve um encontro com Jesus. E agora, na hora da morte, ela começa, em vez de falar qualquer palavra, ou agradecer, ou criticar o sistema, ou acusar um e outro, ela começa a cantar Amazing Grace. E ela vai desfalecendo como desmaiando, na emoção. E chega um momento que ela fala, hello. E que hello é esse da música? E aí, alguns comentários embaixo vão dizer assim, pessoal, só pode ser que ela estava tendo um encontro com Jesus. Isso é bíblico, irmãos. A Bíblia diz que quando Estevão está sendo apedrejado, imagina, irmãos, as pedras batendo no corpo, pedras que batem na cabeça, as feridas que vão se abrindo, o sangue que vai descendo, a dor de um lado para o outro, a gritaria, o xingamento das pedras. Isso é uma morte terrível, irmãos. Estevão está passando por isso, um homem cheio do Espírito Santo. Ele não fez nada para ser apedrejado, a não ser servir a Deus. E ali, irmão, naquele momento a Bíblia diz que ele vê o céu se abrindo. E como semelhante ao Filho do Homem, sentado em glória e poder, e ele é arrebatado por aquele olhar, por aquela glória. Eu imagino, irmãos, com a anestesia que ele recebe. Porque agora ele está dizendo assim, manda mais perto, porque o negócio, para onde eu estou indo, é glorioso demais. O negócio é bom demais. Faz esse negócio rápido, vamos finalizar esse negócio. Irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer assim, o meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro. Irmãos, quando você passa a entender essa dimensão de que você vive para Deus, e seja com problema, com dificuldade ou na bonança, eu sirvo a Deus e glória a Deus, e a vida que segue, e vamos que vamos, porque eu estou indo encontrar com Jesus. Não importa se eu tenho a melhor casa, o melhor carro, não importa se eu tenho papel, se eu não tenho, não importa nada, eu estou indo encontrar com Jesus. Eu vou fazer a minha parte, aleluia, porque Deus já fez a dele por mim. E a morte é um detalhe, irmãos. Nós não precisamos ter medo da morte. A Bíblia diz que Estevão tem a visão gloriosa, encontrando, aleluia, com Deus ou com Jesus no trono de glória. Eu quero que você feche os seus olhos nessa manhã e que você reflita um pouquinho sobre como está a sua vida diante de Deus. Amém? Essa mulher sou eu. Essa mulher que merecia ser apedrejada sou eu. E eu espero que seja você também, essa pessoa que merecia ser apedrejado, mas Jesus entrou na cena, Jesus entrou na história, na tua história, na história da tua vida, aleluia, não importando de onde você veio, da cidade, dos pais, da cultura, da religião que você já passou por ela, dos pactos que você fez no passado. Irmãos, nada disso importa diante de Deus. Os erros, as falhas, os atos frágeis, irmãos, as debilidades,
Nada disso importa quando estamos diante de Jesus. Precisamos reconhecer que Ele é Senhor e declarar isso em alto e bom som, como ela disse: Senhor, aleluia. Que você nessa manhã diga: Senhor, seja o Senhor, Senhor da minha vida. Muitos estão chamando por um Salvador porque tem medo da morte do inferno. Muitos estão chamando por um médico porque vieram para a igreja doentes. Muitos estão chamando por um advogado porque tem uma causa para ser julgada. Muitos estão chamando por um Deus que pode dar dinheiro porque estão querendo, ambiciosos, ter muito dinheiro nessa vida, quem sabe com as intenções piores possíveis ou até melhores. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, nada disso importa. Diante de Deus precisamos entender que Ele é Senhor, Ele é o governador, Ele é o Deus da nossa vida. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você nessa manhã tiver Jesus como Senhor da sua vida e declarar: Tu és o meu Senhor, Ele também será o teu Salvador, o teu médico, o teu advogado, aquele que vai te pôr finanças abençoadas e prosperidade. Ele vai ter características maravilhosas para te abençoar em todas as áreas. Pai, nessa manhã eu quero te agradecer, meu Senhor, meu Salvador, meu Pai, meu amigo, meu conselheiro fiel. Eu quero te agradecer nessa manhã, Pai, por essa palavra que impactou a minha vida, Senhor. Espero que tenha abençoado alguém nessa manhã. A palavra de que o Senhor Jesus entra na cena, o Senhor entra na nossa história. Quando estão tentando nos matar, quando estão tentando acabar com a gente, quando os demônios se levantam, quando as portas do inferno se levantam, a tua palavra nos diz, Senhor, e eu creio que o Senhor é aquele que vem e pode vencer o mal, e pode nos libertar do mal, e pode nos levar para um lugar seguro, e pode nos ajudar, e pode nos abraçar, e pode nos levar para junto de si. Aleluia, Pai, que nessa manhã, Senhor, nenhuma palavra contrária, ou palavra de derrota, ou pessimismo, meu Deus, ou as más influências, Senhor, ou qualquer coisa neste mundo venha tentar nos separar de Ti, que não possa ter êxito, Senhor, porque nós vamos olhar para Ti, que é o nosso autor e consumador da nossa fé, aquele que é o autor da vida. Ele entrou na sua história, Ele entrou na cena. Esse deserto não vai durar para sempre, essa dificuldade, ela tem começo, meio e fim. Jesus entrou na cena, as pedras não vão te tocar, aleluia. Ele vai envergonhar os teus acusadores, e vai te levantar desse chão, e vai te colocar de pé, e vai te fazer vencedor, vencedora, aleluia. A Bíblia não vai dizer mais mulher adúltera, mas a mulher é perdoada. O rótulo de mulher condenada não vale mais encantamento, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, aleluia. A mulher perdoada, aleluia, a mulher perdoada, não é mulher adúltera, mas é a mulher perdoada, porque ela reconhece Jesus como Senhor. Que nessa manhã você possa entender que em alguma área da sua vida, e eu posso entender que em alguma área da minha vida eu posso estar sendo assim tão pecador quanto essa mulher, mas que eu reconheço a Ti, Senhor, como meu Senhor, Pai, aquele que pode me perdoar, aquele que pode lavar-me, aleluia, me justificar e me regenerar e me levantar, me pôr de pé e até me usar pela misericórdia e graça do Senhor. Que Deus te abençoe e que a sua história tenha Jesus Cristo como protagonista, aleluia, para o fim bom. Louvado seja o nome de Jesus. Deus é fiel, amém. Graças a Deus, Deus abençoe a todos no nome de Jesus.